Bom, galera, para encerrar essa parte de nutrição mineral, vamos ver agora as proteínas que vão proporcionar o transporte de soluto via membrana, considerando o transporte ativo passivo e o potencial eletroquímico. Opa! Então nós temos, quais são as proteínas de transporte? Canais, tá? Se a gente observar que a figura é um canal mesmo, né? Um tubinho. As proteínas carreadoras, né? Que vão pegar o nosso elemento químico de um lado e jogar do outro. E as bombas, que vão gastar energia. Então, opa, voltei o slide. Proteínas de transporte tipo canais. São proteínas transmembrana que funcionam com poros seletivos. O tamanho do poro, a densidade e a natureza da carga elétrica da superfície interna determinam a especificidade do transporte. Ou seja, é um tubinho por onde vai passar o seu elemento, a sua espécie química. E dentro tem carga. E o tamanho de poro, então isso determina qual íon passa. Então, num poro por onde passa, por um canal onde passa potássio, não passa cloro, certo? E o transporte é sempre passivo, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, porém, existe portões controlando. Não é igual a figurinha que tá vendo que tem uma portinha ali rosinha? Ela abre quando for necessária e permite a entrada, e do mesmo jeito temos os canais de saída, que são controlados. Esse controle da abertura dessa porta pode ser por voltagem, igual o potássio, por hormônios, igual o ABA, por ligantes, né, alguma substância química, algum metal, por ROS, que são espécies oxidativas de oxigênio, e até a própria luz. Já as proteínas carreadoras não possuem poros transmembrânicos, não são tubinhos. O material transportado liga-se à proteína transportadora, né, carreadora, em um sítio específico. Quando ele se liga, automaticamente a proteína tem uma mudança na sua estrutura tridimensional, né, na sua conformação espacial, jogando a nossa espécie química do outro lado da membrana, igual esse GIF aqui. Então ele pega de um lado e joga do outro. Aqui a gente consegue ver também, ó, o sítio de ligação. Então nossa espécie química se liga e ela solta do outro lado. É um fluxo lento, cerca de 100 a 1000 íons por segundo. E ela pode realizar transporte passivo, como a difusão facilitada, eu estou facilitando esse transporte, e o ativo secundário. Professor, o que é um ativo secundário? Eu vou falar daqui a pouco. E temos as bombas, que são proteínas de transmembrana que realizam transporte ativo primário, né? Isso que a gente está acostumado. Necessitam de uma fonte energética, como a hidrólise do ATP, produzindo ATP mais PI, que é o fosfato inorgânico. As bombas iônicas, elas podem ser eletrogênicas, quando criam uma diferença de potencial elétrico, ou eletroneutras, quando não formam essa diferença. Aqui, por exemplo, temos a famosa bomba de sódio e potássio. Então, esse círculo aqui, ele é a enzima, tem 3 poros, 3 sítios de ligação, aqui, que é onde vai ligar o sódio de vermelho, e 2 sítios de ligação, onde vai se ligar o potássio em azul. Em verde, nós temos o ATP. Então, quando os 3 sódios internos se ligam aqui no nosso sítio, na parte interna, e os 2 potássios ligam no sítio de ligação no ambiente externo, o ATP quebra e a molécula gira, que nem fosse uma porta giratória. Girou, jogou os potássios para dentro, o sódio fora, e depois volta na sua posição normal para uma próxima reação química, certo? O transporte ativo secundário, ele ocorre quando o fluxo de soluto contra seu gradiente de potencial eletroquímico acoplado a um transporte a favor do gradiente. Como assim? Aqui nessa primeira figura, nós temos um substrato e ele vai por uniporte, do meio mais concentrado para menos concentrado. E aqui o cotransporte é o nosso transporte ativo secundário. Ou seja, eu não vou ter o ATP propriamente dito, mas a força que vai me levar de um lado para o outro é a força de fluxo de um outro componente químico. Então a gente pode observar aqui, por exemplo, nossa espécie 1, a espécie química 1. Ela está entrando, é o fluxo dela. Mas a espécie 2 também vai entrar junto, ela vai se aproveitar. Então a espécie 2 é contra o fluxo. Pensa que tem mais espécie 2 dentro do que fora. Ou seja, não é para entrar, mas ele entra indo junto com o fluxo do S1.
entendeu? Então essa é a energia que ele vai tirar para entrar. Ele aproveita o fluxo do S1 que está indo a favor da sua concentração e ele vai junto. Então quando ambos vão para o mesmo ambiente, a gente chama de simporte. Ou os dois entram ou os dois saem. É simporte, é um tipo de cotransporte. Tá? Dois químicos juntos. Simporte, sim, casamento, compartilhamento, para o mesmo lado. Igual glicose e prótons. Porém, também temos o antiporte. Então, o nosso S1 quem vai entrar é o fluxo dele e o S2 aproveita para ir para fora. Ele vai contra do fluxo. Então, ele é o antiporte. Ok? Olhando aqui, nós temos esse mapa, né, biofísico de uma célula. Nós temos o simporte, o cotransporte, os canais, temos as bombas de hidrogênio, tudo dentro da célula. Não tem que decorar isso, aqui está mostrando, por exemplo, simporte, sacarose e hidrogênio entrando junto, aminoácido e hidrogênio entrando junto. Olha um antiporte, entra hidrogênio, sai sódio, tá vendo? Então tem muita coisa ocorrendo nas membranas. Quando a gente estuda biofísica no transporte, nos dá uma pequena noção do que ocorre na membrana. Ela é extremamente complexa. Ocorre fluxo de tudo, isso por todos os lados dela, em 3D. É algo que eu considero fascinante dentro da biologia. A membrana apresenta vários canais de transporte para todos os solutos necessários à célula vegetal, inclusive água. As únicas coisas que passam tranquilamente pela membrana, sem proteínas, gás oxigênio e gás carbônico, que são moléculas pequenas e apolares. O tonoplasto, né, nossa membrana aqui do vacúolo, também apresenta todos esses mecanismos biofísicos de transporte, que vai ser importante para a manutenção do turgor. Lembrando, né, que o vacúolo ele ocupa quase 90% da célula e é a entrada de água nele que faz a célula ficar túrgida ou não. Existem mecanismos diferenciados para assimilar cada soluto nas células vegetais. Então, para os cátions, cargas positivas, tem canais de cátions e as proteínas carreadoras de cátion. Para os ânions, existem canais de ânions e também proteínas carreadoras para ânions. Como também pode ocorrer muito simporte com próton. Então, o próton entra, o ânion entra. O próton sai, o ânion sai junto. Ou vice-versa. O próton entra, o cátion, o ânion sai, tá? No cotransporte. Metais traço, tá? Ferro, outros mecanismos específicos e até proteínas quelantes, ou seja, a proteína que pega e traz para dentro. E quando entra em excesso esses metais, podem ser tóxicos. Então as células produzem fitoquelatinas e metalotioneinas, que são proteínas que vão pegar esse metal, por exemplo, um cádmio, um mercúrio, uma platina, vai quelar ele, que a gente fala quelar é segurar, e ir para o vacúolo e ficar quietinho. Ou seja, ele impede que esse componente químico, esse metal, cause problemas, intoxique a célula. Esse processo de defesa nós chamamos de detoxificação, certo? Mas quando tem excesso, claro que a célula não dá conta. Já as aquaporinas, como dito lá na aula de água, transportam íons e gás carbônico diluídos em água. Então a água pode levar gás carbônico diluído, íons também com ela. E o controle da abertura ou fechamento das aquaporinas depende da fosforilação, do pH, da concentração de cálcio e das espécies reativas de oxigênio. Quando a gente fala de bombas de próton, nós temos o controle do pH do citoplasma, que nem eu falei, eu mando o hidrogênio para fora para não reduzir tanto o pH, e conduz o fluxo de solutos, né, por cotransporte, além de manter o turgor celular. Na membrana plasmática, tá, nós temos dois tipos de bombas, a hidrogênio ATPase e a cálcio ATPase. Ambas bombeiam hidrogênio e cálcio para fora. No tonoplasto, na membrana vacuolar, nós temos o hidrogênio ATPase vacuolar e também mandando próton para dentro do vacúolo, e o hidrogênio pirofosfatase, onde a quebra de pirofosfato liberando energia, mandando prótons para dentro do vacúolo. E relembrando essa figura que eu já falei, nós temos qual transporte dos íons igual à água, via simplasto e apoplasto. Transmembrana nem tanto. Então lembra, apoplástico, caminho apoplasto, é pelas paredes celulares e espaços entre as células.
tanto a água quanto os nutrientes não passam por dentro da célula, diferente do simplasto, que ele entra e pega os plasmodesmos, segue os tubinhos. Pode acontecer também de ter o transmembrana, né, atravessando as membranas de todas as células. Porém, lembrando, quando chega na endoderme, né, aquela camada que circula o estelo, o câmbio vascular, nós temos a estria caspariana nas suas células, que é um excesso aí de lignina e suberina que impede o fluxo apoplástico. Consequentemente, o nutriente tem que passar por dentro da célula e é bombeado para o xilema. Então, olhando aqui, ó, nós temos a parte externa, a epiderme, o córtex parenquimático, a endoderme com a estria caspariana, o parênquima xilemático e o próprio xilema, né, as traqueias. O movimento iônico apoplástico é barrado por estrias casparianas da endoderme. As estrias barram também a volta desses íons, então eles são bombeados ativamente para o xilema. Então aumenta a concentração, a tendência é voltar, mas a estria não deixa. E isso entra água em excesso e nós temos a pressão positiva da raiz. E bombas de hidrogênio, né, próton ATPase, enviam os íons para as células do xilema. Então eles pegam daqui do parênquima xilemático e mandam para o xilema, aumentando a pressão osmótica, causando a osmose. Tudo bem, pessoal? Então esses vídeos mostraram como que é a nutrição nas plantas e especialmente a biofísica dos nutrientes pela membrana plasmática. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Não esqueçam de fazer os exercícios, de tirar dúvidas, dar o like no vídeo e até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.